Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai falar hoje de um outro tipo de produto entre dois vetores, o chamado produto vetorial. O que é o produto vetorial? Bom, a gente tinha falado no vídeo do produto escalar que o produto escalar, lembrem-se, a gente tinha falado que o produto escalar entre dois vetores resultava em um valor. Ele me dá um valor real. Um valor real, né? O produto escalar me dá um valor real. A gente tinha visto isso. E o produto vetorial, então, a gente também citou que o produto vetorial me resulta em um vetor, ou seja, eu faço um produto vetorial entre dois vetores e eu consigo o quê? Outro vetor, tá bom? Outro vetor. Então, isso é muito importante que fique claro, essa é a grande diferença entre esses dois, tá bom? Se então eu tenho, como que eu indico o produto vetorial, né? Eu tenho V sendo o vetor V1, V2, V3 do espaço 3D. E U sendo então o vetor U1, U2, U3. Esses dois vetores eu tenho aí. Como que eu denoto o produto vetorial entre V e U? Da seguinte forma. Deixa eu... V. Aí eu faço um X assim no meio. U. Esse é o produto vetorial de V com U. Beleza? Esse é o produto vetorial de V com U. E isso aqui é um vetor, e que tem que ficar claro também, isso daqui é um vetor diferente de V e diferente de U. Esse vetor aqui não vai ser o mesmo vetor, vai ser um vetor completamente diferente. É interessantíssimo que fique entendido isso. Que vai ser um vetor diferente, ou seja, V vetorial U, o produto vetorial de V com U é diferente de U, assim como o produto vetorial de V com U é diferente do vetor V. Tá? Não vai seguir nem o mesmo caminho, tá? Não vai seguir nem a mesma direção. Inclusive, a gente vê que esse vetor ele toma uma direção completamente diferente de V e de U no espaço 3D. Tá bom? Agora, como que a gente realiza o produto vetorial de V com U? Sendo V e U esses vetores aqui. Bom, o cálculo para o produto vetorial é o seguinte. V vetorial U, a gente constrói esse vetor. Tirando, assim, da fórmula, né? Tirando da fórmula, acaba sendo com determinantes que a gente faz esse produto. Mas a fórmula mesmo, é a seguinte. O produto vetorial de V com é um pouco extenso, um pouco complicado, tá? Então eu vou escrever aqui, aí eu já mostro para vocês. Então eis aqui agora a fórmula do produto vetorial. É isso daqui, tá? É uma fórmula bem assim difícil de se decorar, mas a gente pode fazer algumas coisas para ajudar a gente a saber como fazer esse produto, né?
essa aqui que fique bem entendido. Essa aqui é a fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula, beleza? Essa é a fórmula para o produto vetorial entre dois vetores em R3, perdão, em R3. Isso aqui é para U e V, ambos U e V pertencentes a R3, beleza? Se não forem de R3, o negócio vai ser completamente diferente. Mas vamos entender. O que a gente pode fazer para... Bom, a gente já vê aqui que isso aqui são como determinantes, né? Isso aqui são como determinantes. Como que a gente pode escrever... A gente pode ver que isso aqui é bem cara de determinante mesmo. Como que a gente pode escrever esses determinantes aqui de uma forma simples? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai construir uma matriz, que vai ser a seguinte matriz. Aí a gente pega aqui, ó, primeiro V, depois U, né? Escreveu V, vetorial, U. Então vai ser V em cima, U embaixo. Primeiro V, depois U, primeiro V, depois U. V1, V2, V3, aí embaixo, U1, U2, U3. Tá? Aí a gente faz assim, para fazer o produto vetorial de V com U, pode-se fazer da seguinte maneira. Na primeira componente do vetor, a gente omite a primeira coluna dessa matriz e tomamos o determinante do que sobrou. V2, V3, U2, U3. Determinante, V2, V3, U2, U3. Para a segunda componente do produto vetorial, a gente omite a segunda coluna da matriz e tomamos o determinante do que sobrou. V1, V3, U1, U3. Determinante, V1, V3, U1, U3. Mas não só isso. A segunda componente, ela é o determinante negativo, tá? O determinante na segunda componente é negativo, beleza? Então, na terceira é positivo. E a gente faz o quê? A gente omite a terceira coluna, então, e tomamos o determinante do que sobrou. V1, V2, U1, U2. E é assim, então, que se calcula o produto vetorial entre U e V, tá bom? Na verdade, ainda existe outra maneira que a gente pode também fazer esse produto, a gente pode também realizar esse produto vetorial. Existe outra maneira também que facilita talvez até ainda mais, né? Se a gente escrever, então, isso daqui na notação IJK, que a gente viu no vídeo de vetores canônicos, de vetores unitários, parte 2, que é vetores canônicos, né? Se a gente escrever dessa maneira, então podemos escrever assim. Vai ser, então, determinante, V2, V3, U2, U3 e menos V1, V3, U1, U3, J mais V1, V2, U1, U2. Sendo, né, V1, V2, V3... Nossa, pera. V1, V2, V3, U1, U2, U3, as componentes do vetor, dos vetores V e U, né? Aqui, ó. São as componentes do vetor, tá? Aí é assim que eu realizo essa conta. Ah, faltou o K. Então é assim que eu posso realizar essa conta também, ok? Entendido? Então, se a gente considerar então aquela definição que a gente aprendeu para determinantes no vídeo de determinantes do capítulo 1, né? O vídeo de determinantes, a gente pode então fazer outra coisa ainda. Se a gente considerar aquele vídeo determinante, como que era o negócio do determinante mesmo? Não era a somatória em torno de uma linha ou de uma coluna, a somatória, né, dos cofatores, a expansão em cofatores, né, de cada linha, né? Aí a gente vê que o cofator é o quê? É o menor,
né? É o menor multiplicado pelo sinal, pelo respectivo sinal. A gente viu tudo aquilo lá. Se a gente tomar esse princípio, esse caminho, se a gente tomar esse caminho nessa expansão aqui, nessa maneira de se escrever esse vetor, na maneira IJK, se a gente toma, então, isso como sendo uma expansão em cofatores, se a gente toma isso como sendo uma expansão em cofatores, a gente pode, então, criar a fórmula mais geral possível para o produto vetorial. A fórmula mais simples de se memorizar do produto vetorial. Então, podemos, então, dizer que V vetorial U é igual... Aí a gente pega isso daqui, a gente pega cada um desses termos aqui, do I, J e K, e a gente põe na primeira linha, em cima da matriz, dessa matriz aqui, a gente faz uma linha a mais com o I, J, K. E tomamos o determinante. E vai ser a mesma coisa. A gente faz, então, aqui um determinantezão de uma matriz 3×3, que vai ser, então, aqui, ó, I, J, K. Aí aqui embaixo vai ser primeiro o vetor V, depois o vetor U. V1, V2, V3, U1, U2, U3. Então, eis aqui a fórmula mais simples de se memorizar. É essa aqui, para o produto vetorial. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho aqui, então, os vetores V igual a... Não, vamos mudar a letra? Vamos falar vetor A. Vamos falar o vetor A. O vetor A é o vetor 1, 0, 2. E o vetor B é o vetor 3, menos 2, 0. Esses são os meus vetores. Então, eu vou fazer A vetorial B. Isso vai dar, então, aí faz determinante I, J, K. Aí eu faço aqui, então, 1, 0, 2, 3, menos 2, 0. Bom, gente, eu vou fazer esse determinante e eu vou mostrar para vocês como ficou a expansão, tá? Eu já vou fazer aqui, rapidão. Portanto, então, a gente fez aqui o determinante e a gente conseguiu fazer aqui, ó, dessa forma. Eu vou mostrar para vocês cada passo. A gente realiza o determinante da mesma maneira que se realiza qualquer determinante. Faz I vezes 0 vezes 0, ó, I vezes 0 vezes 0, mais J vezes 2 vezes 3, mais K vezes 1 vezes menos 2, 1 menos 2 vezes K, aí menos, né? Aí eu comecei no I de novo. E aí se a gente aumentasse para o lado, a gente ia ver que a gente faria simplesmente o seguinte caminho. I vezes 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes I. Tá? Ou é menos porque está voltando. Aí J é menos. J vezes 1 vezes 0. 1, 0, J. Menos K vezes 0 vezes 3. 0, 3K. Aí a gente fez tudo isso aqui, só que a gente vê que esses valores aqui, ó, esses aqui que tem 0, eles vão simplesmente zerar todo esse termo. E esse. E vai me sobrar só esses termos aqui. Mas eu resolvi escrevê-los como 0 mesmo assim, tá? Então o que eu faria depois que eu tivesse feito cada coisa? Eu pegaria todos os termos que multiplicam I, aí eu tiro o I para fora e fecho um parênteses com uma subtração disso daqui menos isso daqui. Que foi 0 vezes 0, que dá 0. Aí menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então fica 0 mais 4. Tudo multiplicando I. Aí depois eu junto aqui no J, eu faço mais, aí eu junto aqui no J. Aí 2 vezes 3 menos 1 vezes 0. 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 0, 0. Tudo multiplicando J, tá? Aí no K, 1 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes 3, 0, menos 0.
Aí fecha tudo porque é tudo que multiplica K. Você põe o K para fora. Aí você faz a conta tal e encontra aqui então quais são esses valores. E esse vai ser o seu vetor, o seu produto vetorial. Veja que ele não é nem parecido com A, nem parecido com B. Se a gente fizesse, então, o desenho desse vetor, a gente veria que o seguinte. Uma coisa muito importante aqui que a gente vai ver agora. Se a gente tinha aqui o espaço 3D, vamos lá, espaço 3D. Espaço 3D. Vou fazer aqui. Beleza? Então, então vamos fazer aqui o primeiro vetor, o vetor A, 1, 0, 2. O vetor 1, 0, 0 no Y, 2 no Z. 1, 2. Então vai ser um vetor mais ou menos aqui. Eu vou desenhar esses vetores aqui rapidinho, então, cada vetor, aí depois eu desenho o produto vetorial mostrando para vocês, tá? Rapidinho. Então, agora já desenhado, acabou ficando um pouco fora do papel esse vetor, mas não tem muito problema isso não. Vai ficar bem perspectiva mesmo assim. Uma coisa interessantíssima a gente entender. O vetor aqui eu tenho um ângulo entre esses vetores, né? Esse aqui é o meu vetor A. Esse aqui é o meu vetor B, tá? E esse aqui é o vetor A, produto vetorial com B, tá? Que dá um vetor diferente. E é isso que eu tô falando para vocês, beleza? Uma coisa importantíssima entender. Aqui eu tenho um ângulo entre o A e o B, certo? Esse ângulo pode ser qualquer ângulo que seja, não importa. Agora, o ângulo que ele faz aqui com o A, que o produto vetorial faz com A, é 90 graus. Assim como o ângulo que o produto vetorial de A com B faz com o vetor B. Também é 90 graus. Aqui talvez no desenho não tenha ficado perfeito, mas é garantido isso. Ele faz 90 graus. Ele toma a direção ortogonal tanto a A quanto a B, beleza? Ele vai tomar essa direção. O vetor produto vetorial vai tomar a direção ortogonal aos dois vetores ao mesmo tempo, que é aquela reta que vai passar assim, né? Imagina que eu tenho então dois vetores assim, dois vetores quaisquer assim. Então, entre eles, no ponto onde eles começam, tem uma direção 3D passando que é ortogonal a eles dois ao mesmo tempo. Tem uma direção, né? Uma direção passando ortogonal a ambos ao mesmo tempo. É nessa direção que o produto vetorial entre eles vai estar. Beleza? Não sendo esses vetores paralelos, porque senão não vai ter só uma direção, né? Se esses vetores fossem paralelos, eu teria infinitas possíveis direções ortogonais a ambos ao mesmo tempo. Mas, eles não sendo paralelos, eu tenho apenas uma só. Aqui, passando aqui no 3D. Beleza, gente? Compreendido isso? Ele vai tomar essa direção. O vetor produto vetorial de A com B vai tomar essa direção. E é sempre, tá? Isso é sempre, beleza? Agora vamos então ver algumas propriedades para o produto vetorial. A primeira propriedade que a gente vai ver é a seguinte. Se eu tenho o produto vetorial de A com B, se eu tenho então, eu tenho o vetor aqui, o vetor A aqui, o vetor B aqui embaixo, né? Se eu tenho então A ali em cima, B aqui embaixo, A ali, B aqui, e eu tenho eles no espaço 3D, tá? Eu vou desenhar assim agora. Eu tenho eles num espaço 3D, beleza? Imagina que eu tenho eles aí então. Esses são meus vetores A e B no espaço 3D. Imaginaram? Então vamos lá. O vetor produto vetorial ele vai tomar uma direção que é ortogonal a ambos os vetores ao mesmo tempo, correto? Ela vai tomar essa direção. O produto vetorial de A com B vai estar nessa direção ortogonal a ambos. Então que fique claro isso.
Agora, uma coisa que também precisa ficar clara. E se eu fizer A vetorial B e B vetorial A? Vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar a mesma coisa. Não é igual, tá? É diferente. A vetorial B é diferente de B vetorial A. Por quê? Aí você vê com a regra da mão direita. Aí é aí que aparece a regra da mão direita. Qual que tá primeiro? É o B? Ó, minha mão direita aqui. Qual que tá primeiro? É o B? Então, a minha mão começa fechando pro lado do B e indo em direção ao A. Para onde aponta o meu dedo, o meu polegar, é o lado que é o sentido dessa direção ortogonal que esse vetor vai estar. Se fosse A vezes B, começa em A, vai até B. Então eu viro a mão ao contrário, começa fechando em A e vai até o B. Aí então tá apontando para o outro sentido, ok? Mas na mesma direção, beleza? Então aqui em cima, ó, começando em B, fechando em A, para cima. Então é para lá que vai estar o meu vetor, produto vetorial de B com A. E o outro, e se eu fizer do outro lado, daí eu fecho começando em A, vira a mão, meu polegar vai estar apontando para baixo. Começa em A até B, né? Esse vai ser o A mais B daí. O A vezes B, quer dizer, A vetorial B. Ok? Então, esse aqui é o B vetorial A. Opa. É o B vetorial A. E esse aqui embaixo é o A vetorial B. Ah, o módulo deles é igual? O módulo do A vetorial B e B vetorial A é igual? Sim, é igual. A única coisa que muda é o sentido. A direção e o módulo são iguais, tá? E lembrando que aqui então é 90 graus que está fazendo, com ambos os vetores. Tá? 90, ambas as direções, ambos os sentidos fazem 90 graus, tá? Também, beleza? Tanto embaixo quanto em cima fazem 90 graus com ambos os vetores ao mesmo tempo. Entenderam? Então, ó, então é claro, é uma coisa que precisa ficar clara. Quer dizer então que se tem o mesmo comprimento e mesma direção, apenas sentido oposto, não é o negativo? Não é a definição do negativo? Sim, é a definição do negativo. Logo, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Tá ok? Beleza? Compreendidos, então? Isso precisa ficar bem claro, gente. Precisa ficar muito bem claro isso daí. Então vamos para as propriedades. Para as propriedades do produto vetorial. Propriedades. Primeira propriedade é essa que a gente acabou de ver. V vetorial U é igual a menos U vetorial V. Segunda propriedade é com o vetor zero. Isso aqui é importante também. Então, o que acontece também se o A e B forem escalares um do outro, forem vetores paralelos uns aos outros? Então, aí nesse caso, o vetor, o produto vetorial entre eles, se A e B forem paralelos, se for esse o caso, se A e B forem paralelos, portanto, daí, produto vetorial de A com B é igual ao vetor zero. Vetor zero, gente, tá? Vetor, beleza? Então, a segunda propriedade, ela me diz que se eu pegar um vetor com ele mesmo e fizer o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, eu consigo vetor zero. Então, V vetorial V é igual ao vetor zero. Inclusive, qualquer vetor que for
paralelo, quaisquer dois vetores que forem paralelos, vai me dar essa propriedade. Vai dar o vetor zero. Tá? Beleza? Outra propriedade, terceira propriedade, se eu tenho um produto vetorial com uma soma. V vetorial U mais W. Isso é igual a V vetorial U mais V vetorial W. Beleza? Tranquilo? É assim, ele entra da mesma forma, distributiva, né? Ele entra da mesma forma que a gente tinha visto no produto escalar, tá? Então, quarta propriedade. Se eu tenho um escalar multiplicando o produto vetorial, ele pode entrar tanto em um quanto em outro. Ele pode entrar tanto no A quanto no U, mas ele entra em um só, igualzinho no produto escalar. Vai ser A, V, escalar, né? A vezes o vetor V, produto vetorial com U. Que também é igual, que também dá a mesma coisa que V, produto vetorial com A vezes U. Tá? Quinta propriedade. Se eu pego o produto vetorial, se eu faço o produto vetorial daí de um vetor V com o vetor zero, o que eu consigo? Vai ser a mesma coisa que zero, produto vetorial com vetor V, mesma coisa, ambos os lados, que vai ser igual ao vetor zero. Tá bom? Beleza? Agora, outras propriedades que são importantíssimas. Tá? Sexta propriedade. O que a gente acabou de falar? Que o vetor... que a gente estava falando, né? Que o produto vetorial vai me dar uma direção ortogonal tanto a A quanto a B. Então, não importando a ordem, se eu fizer BA ou AB, B vetorial A ou A vetorial B, se eu fizer, não importa a ordem, vai dar um vetor que é ortogonal a A e a B ao mesmo tempo. Então, ó, presta bem atenção. Se eu fizer o produto escalar do vetor U com o vetor que eu consigo do produto vetorial de V com U, ó, U foi o que me deu esse produto vetorial. Logo, o vetor que eu consigo, ele é ortogonal ao U também. Então, o produto escalar de dois vetores que são ortogonais, do V vetorial U com U, é igual a zero. Porque são ortogonais. E da mesma forma que V escalar com o vetor V vetorial U, também ele vai ser ortogonal tanto a V quanto a U, então ele é ortogonal a U dá zero, ortogonal a V também vai dar zero o produto escalar. A próxima propriedade é importantíssima, tá? Na verdade, não é tão importante para quem não vai se aprofundar muito, mas ela é importante para o que a gente vai fazer em seguida. Ela chama identidade de Lagrange. Ela tem até um nome de tão importante que ela é. O módulo do vetor V, produto vetorial com U, é igual, então, a módulo de V ao quadrado vezes módulo de U ao quadrado menos V produto escalar com U ao quadrado. E isso daqui, essa propriedade chama-se identidade de Lagrange. Beleza? Então, entendido? Essas são as propriedades que a gente vai ver agora, até agora nesse momento aqui. As propriedades do produto vetorial. Eu vou deixar agora, então, para vocês verem, quem quiser parar o vídeo para ver melhor, vou deixar para vocês a prova, tá? A prova de que o módulo... Opa, eu esqueci do quadrado aqui. A prova de que o módulo do produto vetorial de V com U ao quadrado é igual a isso daqui. Eu vou deixar para vocês verem, então, a prova, e ela vai aparecer
agora. Então, agora que vocês viram a prova, tá? Quem quis parar para dar uma olhada, dê uma olhada. Agora a gente vai ver, então, uma situação para entender direito uma propriedade que é muito importante entre os vetores, os produtos vetoriais, tá? Então, se eu tenho aqui dois vetores, no espaço 3D. Tem aqui dois vetores no espaço 3D, quaisquer que sejam, tá? Esse é, deixa eu fazer um pouco mais forte. Esse aqui vai ser o vetor U e esse é o vetor V. Então, se eu faço produto vetorial de U com V, eu espero encontrar um vetor que esteja nessa direção aqui, ortogonal tanto a U quanto a V, certo? Correto. Então, vai ser, ele vai, opa, eu fiz ao contrário. U vetorial V vai ser, então eu vou fazer U até V, né? Então vai para baixo. Esse vetor vai estar para baixo. Certo? E qual vai ser o módulo desse vetor? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora. E sobre o módulo desse vetor? U vetorial V. E sobre o módulo desse vetor? Bom, a gente vai usar então a prova que a gente acabou de fazer, tá? Para a fórmula lá do Lagrange, para a identidade de Lagrange, a gente vai usar ela para ver o que o módulo desse vetor vai me representar. A gente já vai deixar até denotado aqui, porque a gente vai precisar do paralelogramo que esses dois vetores denotam. Qual paralelogramo? Aquele mesmo paralelogramo que a gente viu na álgebra vetorial. Tá? E a gente vai provar que o módulo do vetor, do produto vetorial de U com V, é igual à área do paralelogramo, sendo essa aqui a área. Agora vamos entender uma coisa. Como que a gente calcula a área de um paralelogramo? Bom, eu posso dar umas ideias aqui, né, para a gente ver como calcula, mas a fórmula mais simples que a gente tem é a seguinte. A gente pode compreender o paralelogramo, tá? Vamos entender uma coisa. Pode compreender o paralelogramo como sendo um quadrado. Aí a gente pega esse quadrado e divide em algumas partes, ó. Vamos dividir em algumas partes esse quadrado. Aí a gente vai conseguir o quê? Essas partes assim. Aí eu vou trazer a próxima parte um pouquinho pro lado. Aí eu vou trazer a próxima mais um pouquinho pro lado. Depois eu vou trazer a próxima mais um pouquinho pro lado. Tá? A gente pode entender isso daqui. Aí se a gente dividir em mais partes, aí vai ficar um negocinho mais... Vai ficar uns filetezinhos assim, ó. Vai ficar filetinhos assim de quadrado. Certo? Mas eu não estou dividindo o quadrado em várias partes iguais e só trazendo um pouquinho para lá. Então, quanto mais partes eu vou desenvolvendo, eu vou dividindo esse quadrado, uma hora eu vou ter, então, algo assim. Vocês concordam? Agora eu pergunto para vocês. Vocês concordam comigo que a área desse quadrado aqui é igual à área desse paralelogramo? Não é? Como calcula a área do quadrado? Não é base vezes altura? Não é base vezes altura? Não é? Ou lado vezes lado. Do quadrado não, né? Do retângulo, né? Porque pode ser qualquer um. Pode ser retângulo, pode não ser. Pode ser quadrado, pode não ser, pode ser retângulo. Não é base vezes altura? A área não é igual a base vezes altura? Não é? Então, mas qual altura? Essa altura aqui? Isso aqui é uma altura? Não. A altura é nesse sentido aqui, né, gente? É aqui, ó. A altura está na vertical. A altura vai continuar estando na vertical. Então, aqui vai ser minha altura. Essa é a minha altura. E a base? A base sim vai ser essa aqui. A base sim vai ser essa. A altura vai ser isso aqui. Tá? Beleza? Compreendido? Lembrando-se, então, que esse é o meu vetor, e esse aqui é o meu outro vetor, aqui eu tenho um ângulo θ entre eles. Tá bom? Beleza, então? Então, considerando, então, que eu tenho esses vetores, como eu posso transformar essa fórmula aqui em relação aos vetores? Bom, a área vai ser
A área vai ser o tamanho da base. O tamanho da base não é o módulo de um dos vetores? Não é o módulo do vetor V? Então não vai ser módulo de V? O B não vai ser módulo de V? Vai ser módulo de V, gente. Espero que vocês estejam vendo isso também. Vezes... Então, e o H? Vai ser o quê? Bom, eu posso compreender o H como sendo o cateto oposto, né, a esse ângulo. Então eu posso dizer que é o módulo de V, que é esse, que é o módulo de U, perdão, o módulo de U vezes o seno do ângulo θ. Posso sim. Então fica U vezes o seno de θ. Beleza? Então é assim que eu posso calcular também a área desse paralelogramo. Então, mas e o produto vetorial? Por que eu estou falando que o produto vetorial ele me dá essa área? Então, por conta da identidade de Lagrange. Se você desenvolvê-la, você consegue chegar em algo parecido. Você tem que, então, o produto vetorial de U com V, né? O módulo do produto vetorial ao quadrado é igual a V ao quadrado, módulo de V ao quadrado, módulo de U ao quadrado, menos o escalar V, tá? Eu mudei um pouquinho a fórmula aqui, mas não tem problema, né, gente? Aqui, ó. Eu só inverti o lado. Aqui era U vetorial V. O módulo vai ser igual, lembra que a gente falou? O módulo vai ser igual, tá? O módulo, tanto, independente da ordem que eu fiz, o módulo vai ser igual. Então, não independe da ordem. O que acontece? Então, eu tenho aqui a identidade do Lagrange. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse produto escalar e lembrar que o produto escalar de U com V era igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Não é? Não posso? Não posso lembrar disso? Então eu vou transformar, eu vou mudar isso aqui, eu vou substituir isso aqui dentro. Então eu vou colocar U vezes V, U vetorial V ao quadrado igual módulo, eu vou inverter aqui de novo, vai. U ao quadrado, V ao quadrado, menos o quê? Menos o produto escalar ao quadrado, ou seja, o quadrado disso daqui. Isso daqui é só um produto, então vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado, né, de θ. Cosseno de θ, tudo ao quadrado. Então vai ficar módulo de U ao quadrado, vezes módulo de V ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de θ, né? Agora eu posso fatorar isso daqui, ó. Tem o mesmo fator multiplicando. Então eu posso considerar que esse módulo de U vezes módulo de V tá multiplicando esses dois, então eu posso fatorar e fazer uma multiplicação com U, módulo de V, vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então fica módulo de produto vetorial de U com V ao quadrado, vai ser igual, então, módulo de U ao quadrado, vezes módulo de V ao quadrado, vezes 1 menos cosseno quadrado de θ. Aí eu tenho aquela propriedade lá, né? De que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Aquela propriedade trigonométrica. Essa propriedade me diz, então, que se eu passar cosseno para o outro lado, diz que seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Então, eu posso substituir isso aqui. De U, produto vetorial com V, módulo ao quadrado, igual módulo de U, quadrado, vezes módulo de V, ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, né? Não é isso? Posso dizer isso, certo? Então, agora eu tiro a raiz dos dois lados, né? Considerando que o θ aqui, ele vai ser sempre... O seno de θ nunca vai ser negativo, porque o ângulo entre eles, que é esse ângulo aqui,
o ângulo entre eles vai ser sempre o menor ângulo, né? Portanto, nunca vai passar de 180. Portanto, que a gente viu no vídeo dos ângulos, portanto, seno de θ, como seno de θ vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Então eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados e não vai ter problema. Tiro a raiz quadrada dos dois lados e vejo que módulo de produto vetorial de U com V é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. E o que é essa fórmula? É a fórmula. O que é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ? É a área do paralelogramo. Portanto, acabamos de provar que o módulo de U vetorial V é igual à área do paralelogramo, tá? Descritos por U e V. Aquele mesmo paralelogramo que a gente viu, no vídeo de adição vetorial, de soma vetorial, tá? Ah, mas e se estiver para baixo? Se estiver para baixo vai ser um módulo, se estiver para cima vai ser um módulo igual, né? Mas vai ser a mesma coisa? Vai ser tudo a mesma coisa? Vai ser tudo a mesma coisa sempre. Eu posso fazer tanto para cima quanto para baixo. Depende, o que vai depender é qual que eu vou estar colocando na frente. Mas o valor vai ser a mesma coisa sempre. Então podemos, por exemplo, pegar o exemplo que a gente acabou de ver, dos vetores que a gente acabou de ver, e fazer o módulo do produto vetorial que eu encontrei e calcular então a área do paralelogramo. Qual o paralelogramo? Tem aqui os vetores. Vamos fazer o paralelogramo. Vai ficar mais ou menos aqui. E aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim. Tô tentando, hein, gente? Tô tentando aqui. Tá? Vai ser mais ou menos assim. Então, vai ficar mais ou menos essa área aqui. Qual que é a área desse paralelogramo, gente? Qual que é essa área? Vamos calcular. É o módulo do produto vetorial entre os vetores A e B. O vetor A é 1, 0, 2. O vetor B é 3, menos 2, 0. O produto vetorial é 4, 6, menos 2. O módulo desse vetor 4, 6, menos 2, que é o produto vetorial, vai ser, então, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Opa, esqueci de colocar um parênteses aqui. E coloquei no lugar errado. Aí eu ponho mais para lá, um outro. Pronto, agora sim. Então a área é 7,48 aproximadamente, então essa área aqui, essa área A do paralelogramo é igual a aproximadamente 7,483. 7,483. Tá bom? Compreendidos isso? Isso é importante, hein, gente? É importante saber isso daí. Saber que o produto vetorial entre os dois vetores, o módulo dele, o produto vetorial vai dar uma direção ortogonal a V e U, ou A e B, ou qualquer que seja os vetores que você usou para fazer essa conta, e que a área vai ser o módulo desse vetor. Então você consegue até construir geometricamente esse vetor. Se você simplesmente considerar que você sabe que esses dois vetores ali, eles vão ter uma direção, esses dois vetores aqui, eles vão ter uma direção, então, ortogonal aos dois ao mesmo tempo, essa direção aqui, lembrando que é uma reta infinita, tá? Não tem fim, tá? É uma reta infinita, se eu tenho esses dois vetores, essa é a direção ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Se eles forem paralelos, eu vou ter infinitas direções ortogonais, então não pode. Mas se eles não forem, eu posso. Eu tenho uma direção apenas, que é ortogonal. E entender que o produto vetorial vai estar aqui ou aqui.
Vai estar em um dos lados, tá? Dessa coisa aqui. Aí depende, como é que eu faço isso? Eu faço com a mão esquerda, para saber em qual lado, a mão direita, para saber em qual lado que ele tá. Sempre no sentido, começando, fechando no primeiro vetor, no vetor que aparece primeiro, e até o vetor que aparece depois no produto vetorial. Aqui, o vetorial V começa no U, vai até V, né? Ah, e no caso de R2? No caso de R2, gente, a gente tem tudo no plano, ó. No caso de R2, a gente tem tudo no plano. Então, se eu tenho aqui, ó, V e U, qual vai ser a direção ortogonal a eles ao mesmo tempo? Qual vai ser a única direção possível ortogonal a esses dois ao mesmo tempo? Sendo aqui X e aqui Y. Qual vai ser a única direção possível? A direção para fora do papel. É a única direção possível. A direção para fora do papel. Que é a direção que seria a direção Z, né? Então, se eu tenho aqui o vetor V e aqui o vetor U, aí eu faço o produto vetorial de V com U, não vai ter como eu fazer o produto vetorial. Por quê? Porque eu não tenho como formar eu não tenho como formar esse determinante aqui. Eu não tenho como fazer ele dessa forma, porque aqui, por exemplo, aqui eu não tenho um U3, eu não tenho um V3 para colocar na primeira componente, nem na segunda. Só tenho V1, U1. Então, o que acontece? Você pode considerar que é zero? Teoricamente, sim. Porque daí vai ficar 0, 0, 0, 0. E a única componente que sobra é essa daqui. A única componente que sobra. Por quê? Por que a única componente que sobra é a Z? Porque eu vou estar falando que esse vetor vai estar apontando na direção de Z, que é a única direção possível ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Portanto, o que eu consigo em R2 vai ser uma terceira componente. Como assim? Não pode. Por isso, em R2, a gente trabalha geralmente com um módulo disso daqui, tá? Em R2, o módulo é simplesmente o determinante de V1, V2, U1, U2. É simplesmente esse determinante aqui. Fazendo o módulo dele também, tá? Fazendo ele em módulo também. É interessante a gente lembrar que é fazendo ele em módulo, porque é isso que é o módulo do vetor. A gente tem que considerar isso também. O módulo do vetor vai ser isso daí. Então, é isso, gente. É isso daqui, tá? É essa terceira componente aqui sendo projetada em Z, só que Z não existe nesse espaço. Então, você vai ter só um valor, que seria o valor da componente Z desse vetor. Beleza? É só isso. Ah, ele vai continuar me indicando a área do paralelogramo descrito pelos vetores? Sim. Quer dizer que se eu tenho um paralelogramo em R3 e eu quero calcular em R2, perdão, e eu quero calcular a área dele, eu faço o produto vetorial, o módulo do produto vetorial? Sim. Ah, então a área do paralelogramo é só fazer essa conta aqui? Sim. É só fazer essa conta aí. A área do paralelogramo em R2 é só fazer essa conta. Compreendidos? Então a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre produto misto. Até lá!